Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Publicado em 1857, em Paris, França. Exame da terceira parte, denominada Leis Morais. Perguntas de números 669 e 673, do capítulo 2, Lei de Adoração. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Sacrifícios. Pergunta de Kardec, número 669. Remonta à mais alta antiguidade, o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Resposta dos Espíritos. Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles, o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor, aos olhos de Deus, do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem, primeiro animais, e mais tarde, homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre, de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser, com relação a Deus, entre homens ignorantes. Contra a pergunta de Kardec, número 669-A. De modo que, os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos. Resposta dos Espíritos. Sobre isso não pode haver a menor dúvida. Contra a pergunta de Kardec, número 669-B. Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos. Resposta dos Espíritos. Não? Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto, mediante a destruição inútil de suas criaturas. Pergunta de Kardec, número 670. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Resposta dos Espíritos. Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção.
sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato, e não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam, e que reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos, porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material. Mas, por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim, e muitos por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. Pergunta de Kardec, número 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se, quanto à origem, ao sentimento que os excitava outrora, a sacrificarem seus semelhantes. Resposta dos espíritos. São impelidos pelos maus espíritos, e fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda ame cada um o seu irmão, como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que então há de um fazer guerra a outro, sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da dos povos cultos? Se são desculpáveis os povos, de não crerem na palavra daquele, que o Espírito de Deus animava, e que Deus enviou, sobretudo os que não o viram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levá-la de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos, e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais, como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Pergunta de Kardec, número 672. A oferenda feita a Deus, de frutos da terra, tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais. Resposta dos espíritos. Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção, e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável evidentemente era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez do sangue das vítimas. Como temos dito, e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma, é 100 vezes mais agradável a Deus, do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Pergunta de Kardec, número 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, e neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusiva quando para nada servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso, em consagrar-se aos pobres, as primícias dos bens que Deus nos concede na terra. Resposta dos espíritos. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo, consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto, que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro,
porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração, é um espírito de vistas acanhadas. Dizei, em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: Necessidade do trabalho. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.